meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui para dar continuidade à série de 3 vídeos voltados para a compliance. Na semana passada, no vídeo passado, eu conversei com vocês sobre o conceito de compliance, o que era compliance. Expliquei para vocês que compliance vinha do termo em inglês to comply, né, que é entrar em conformidade, cumprir as normas, estar em cumprimento e em conformidade com a legislação nacional e internacional. Passei para vocês também que além da conformidade legal, o compliance ou o programa de compliance tem como ideia basilar a parte ética de uma estrutura empresarial, a parte ética no seu trato comercial entre as empresas, entre a empresa e a sociedade, entre a empresa e seus parceiros, e a partir daí tudo isso se relaciona, lei e ética, para que essa empresa se demonstre para a sociedade como uma empresa que está de acordo com a lei, de acordo com a sociedade e de acordo com os novos princípios que nós temos que seguir. Falei ainda que geralmente esse tipo de empresa são empresas multinacionais na sua grande maioria. Muitas empresas já nacionais também têm se utilizado do programa de integridade, mas é muito comum que esse programa de integridade ele tenha na sua grande maioria, ela aparece mais, seus setores aparecem em empresas multinacionais. Mas foi como eu disse, atualmente as empresas nacionais elas têm vindo com programas de compliance, até porque se elas quiserem se relacionar com empresas multinacionais e também com a administração pública, cada vez mais esses estão pedindo o comprometimento com compliance. Prometi para vocês ainda que na aula de hoje eu ia falar dos pilares do compliance. Pilares do compliance. Esse termo, pilares do compliance, nós aprendemos, nós estudamos e nós trabalhamos com eles, porque são a partir desses pilares, meus amigos, que será estabelecido o programa de compliance e a partir daí disseminada toda a cultura do compliance e seguindo essa disseminação, repetição e ciclo para que isso perdure tanto na empresa de forma interna como a partir daí com seus parceiros e colaboradores para a nossa sociedade e para aqueles terceiros interessados que nós chamamos de stakeholders. Tudo bem? A partir de agora eu vou conversar com vocês, meus amigos, sobre os pilares do compliance. O primeiro pilar que eu gostaria de conversar com vocês, meus amigos, é a gestão de riscos, o chamado Risk Assessment, né? A avaliação de riscos. O que é isso, meus amigos? Atualmente, a maioria das empresas tem setores e tem profissionais voltados para a gestão de riscos. O que é essa gestão de riscos? É a partir desses colaboradores, desses funcionários, deste setor, que a empresa ela vai primeiramente avaliar, prever e avaliar quais são os possíveis riscos que podem gerar prejuízos para a empresa, sejam esses prejuízos de ordem financeira ou até mesmo da sua imagem. É verdade, meus amigos. Algumas empresas elas vão verificar ali que determinada conduta realizada por elas pode acarretar em prejuízos à sua imagem. Prejuízos à sua imagem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma empresa multinacional francesa muito conhecida aqui no Brasil, no ramo de varejo, é um hipermercado muito famoso, né? E, salvo engano, em 2020, um de seus seguranças agrediu e, salvo engano, matou um cliente, asfixiando esse cliente.
porque supostamente esse cliente teria roubado ou teria agredido esse segurança, algo do tipo. Aí eu pergunto para você, que tipo de imagem essa empresa transmitiu para os seus clientes, transmitiu para a sociedade, às vezes até transmitindo para os seus acionistas? Naquela ocasião eu me recordo, meus amigos, que inclusive no estado onde ocorreu essa ilegalidade, em outros estados também, muitos clientes decidiram boicotar essa empresa, não mais fazer compras nessa empresa. E vocês sabem hoje em dia, meus amigos, que através das redes sociais, essas informações vão se propagando e esses boicotes vão se propagando. E a partir desse momento que passa a colocar a imagem da empresa nas redes sociais de forma negativa, a empresa perde clientes, gera um prejuízo financeiro. A partir daí também a imagem da empresa não fica bem vista. Só nessa informação que eu conversei com vocês aqui, meus amigos, já teve um prejuízo da sua imagem e um prejuízo financeiro. Outras possibilidades também podem ocorrer e gerar futuros prejuízos, seja em uma parceria com uma outra empresa que não esteja ligada também ao compliance. Caso você faça uma parceria com uma empresa e futuramente saia no noticiário que essa empresa está sendo investigada, isso também gera prejuízos financeiros e para a imagem da empresa. Então, é a partir da gestão de riscos que a empresa ela vai prever, detectar e tentar minimizar todos os riscos possíveis, com base através desse instrumento, desse pilar que é o Risk Assessment. Um outro pilar, que é um dos pilares mais importantes do programa de compliance, é o Tone of the Top, meus amigos, denominado de o comprometimento da alta direção. O que é o Tone of the Top? A partir do momento, meus amigos, que uma empresa decide seguir esse caminho de estar em conformidade e aplicar os procedimentos do compliance, praticar essa conduta em conformidade, esse programa de integridade, não é algo simples. É algo que vai se disseminando na parte interna da empresa, vai se disseminando na cultura da empresa e certamente não é de uma hora para outra. Mas como eu falei para vocês, alguns dos exemplos do compliance por exemplo, punir colaboradores, punir parceiros, realizar investigações, Caso ocorra uma denúncia direta ou uma denúncia através do canal de denúncia, como eu falarei mais à frente, essas denúncias serão investigadas, Então, esse dia a dia, essas denúncias que serão investigadas, elas precisam de um suporte, elas precisam de um aval da diretoria. Quando eu digo aval da diretoria, não é o aval para que aquela investigação siga adiante, não. É que o setor de compliance, ele goza de uma autonomia que o setor de compliance ele não responde a ninguém, a não ser o presidente da empresa. É aconselhável que seja assim. E a partir daí, toda a alta cúpula, toda a alta diretoria, a partir do seu CEO e seus diretores de cada setor, eles têm que dar o aval e total apoio ao setor de compliance. Porque a partir do momento que a empresa ela busca um programa de compliance eficaz, ela precisa dar esse suporte, essa autonomia e esse aval para que o setor de compliance ele comece a propagar
toda a cultura do compliance, comece a criar ali as estratégias do compliance, comece ali a estabelecer calendários para treinamentos e comunicações voltadas ao compliance, ligadas ao compliance, direcionadas aos colaboradores. E quando eu digo direcionada aos colaboradores, tanto do chão de fábrica como para a alta diretoria. Todos os colaboradores, eles têm que participar desses treinamentos, seja o funcionário da baixa escala como da alta escala. A partir do momento que a empresa percebe, os funcionários percebem que os autodiretores, inclusive o CEO, está participando dos treinamentos, os colaboradores, eles percebem isso com outros olhos, meus amigos. Eles realmente acreditam e percebem que a alta diretoria, que na verdade a empresa está comprometida com o compliance. Não é uma conversinha, não é algo que eles mandam por e-mail e na prática eles não exercem. Então, a partir do Tone of the Top, os funcionários, eles percebem que realmente há um comprometimento ali da empresa, há uma ética, há uma intenção de mudar essa cultura da empresa, caso seja necessário, e essa mudança, ela irá favorecer a todos, né? Seja na conduta do vestuário, seja na conduta entre superiores e colaboradores, e tudo isso precisa do aval da alta diretoria. Tudo bem, meus amigos? Agora eu quero conversar com vocês sobre o terceiro pilar. O terceiro pilar que eu quero conversar hoje com vocês é muito importante. São as políticas e controles internos. O que são as políticas e controles internos de uma empresa, meus amigos? São aquelas políticas, são aqueles procedimentos, são as normas que os colaboradores, todos eles, têm que seguir. É normal que nas grandes empresas, vou dar um exemplo para vocês, muitas empresas fornecem, através de sua intranet, uma página ou uma parte separada de normas e procedimentos de como os colaboradores eles devem agir em determinadas situações. Por exemplo, quando o funcionário vai solicitar um pagamento para a área contábil, para a parte financeira ou para a tesouraria, muitas vezes ele tem que respeitar certos prazos, tem que preencher certos formulários online ou mesmo físicos. Eles têm que apresentar determinadas atitudes esperadas da empresa, geralmente em caráter operacional ou financeiro, para que a partir do momento que o funcionário não cometa nenhuma conduta inadequada na área comercial ou na área operacional, não gere lá na frente futuros prejuízos para a empresa. Além disso, meus amigos, uma das características mais importantes dessa política interna é a criação do chamado Código de Ética, meus amigos. Não existe um programa de compliance sem a existência do Código de Ética e Conduta. O que é o Código de Ética e Conduta, meus amigos? A empresa ela vai criar e estabelecer um código de ética e conduta na qual será verificada ali e serão determinadas quais as condutas que os colaboradores deverão exercer dentro da empresa, seja vestuário, seja o trato entre colaboradores, pares ou seus superiores. Serão verificados ali como esses colaboradores vão se relacionar com terceiros, com parceiros comerciais. É a partir do código de ética que o colaborador e até os seus parceiros,
eles vão entender como funciona a missão, os valores da empresa, a cultura da empresa, como um terceirizado, como um parceiro comercial deverá atuar perante essa empresa, né? E como internamente os colaboradores dessa empresa irão atuar. É muito importante a existência desse código de ética e conduta. Se não existir o código de ética e conduta, não há que se falar em compliance. Então a empresa ela tem que fornecer e disponibilizar o código de ética, seja através de um livrinho, que é muito comum, e também seja através da disponibilização desse código de ética através do site da empresa. Geralmente as empresas elas têm o código de ética já disponibilizado no site delas. Certo é que o código de ética tem que existir e tem que estar disponibilizado. Tudo bem, meus amigos? Uma outra informação que eu quero passar para vocês, eu falei com você do Tone of the Top, da adesão da alta diretoria, falei do código de ética, falei da gestão de riscos, mas nada disso funciona se não houver uma comunicação. E agora eu vou conversar com vocês sobre comunicação e treinamento. Como o compliance ele será inserido nessa empresa? Não é simplesmente você abrir uma sala, criar um setor de compliance, muitas vezes colocar 1 ou 2 funcionários ou 10 funcionários que seja, afirmando que ali é o compliance. Não é isso. Não adianta você dizer e pedir o comprometimento da empresa e não adianta você também exigir determinada conduta dos seus colaboradores, seja do chão de fábrica ou seja da alta diretoria, se você não informa, não comunica para ele qual é a conduta a ser realizada, quais são as normas a serem obedecidas, o que você empresa, o que você empregador espera dos seus funcionários, o que você empregador, você empresa espera dos seus parceiros comerciais. Ninguém é adivinho. Então, a partir daí, o setor de compliance, juntamente com a alta diretoria e com o seu CEO, tem que estabelecer a forma da comunicação. Como haverá essa comunicação? Se essa comunicação vai ser por e-mail, se essa comunicação será através de reuniões, através de palestras. Essa comunicação também pode ser, por exemplo, através dos murais dos corredores da empresa. São várias possibilidades e várias formas que o setor de compliance e a empresa tem de já ir colocando pílulas e disseminando a cultura do compliance. Como é que um funcionário vai saber que não pode praticar determinada conduta se ele não sabe? Então a empresa tem que comunicar. Dessa forma que eu expliquei para vocês. Além disso, essa cultura do compliance ela só vai ser disseminada e enraizada na empresa a partir do momento que ela pratica esses treinamentos. Os funcionários eles têm que ser treinados constantemente. E quando eu digo constantemente, não é só simplesmente você marcar um dia de treinamento de 2 horinhas e pronto, e acabou, não. Isso é no decorrer do ano. Provavelmente você terá que organizar no calendário da empresa umas 2 ou 3 ou 4 datas para cada setor ou geral. A partir desse momento, além do treinamento, você vai colocando, como eu conversei com vocês, essas mensagens por e-mail, a mensagem do presidente, o diretor, quando ele for fazer uma reunião com o seu time, ele vai desde já dar exemplo de compliance, passar algumas informações que o compliance passou para ele, para que ele dissemine isso no time dele. Então precisa desse treinamento constante e dessa comunicação constante. Outro pilar que eu quero conversar com vocês, meus amigos, é o monitoramento e auditoria.
nós temos que verificar se o compliance ele realmente está sendo efetivo. Se o setor de compliance está realmente fazendo essa comunicação, fazendo esse treinamento, se a alta diretoria está apoiando o compliance, se há realmente essa gestão de riscos. Temos que verificar se esse compliance realmente está sendo efetivo, se os colaboradores estão entendendo a ideia da empresa, se eles estão realmente praticando essa conduta íntegra, essa conduta ética, essa conduta sem assédios, essa conduta que respeita as normas da empresa, que no final das contas tudo isso será favorável para a empresa em todos os aspectos, criando um excelente ambiente interno e uma imagem externa, gerando frutos para a empresa com certeza. Esse monitoramento tem que ser feito pela empresa constantemente, periodicamente, através de auditorias. Pode ser um setor de auditoria interna, como pode ser uma auditoria externa, como por exemplo pela empresa KPMG ou aquelas Big Four, que são as grandes, as 4 empresas mais famosas da área de auditoria, seja KPMG, seja várias empresas aí que estão nesse ramo, mas tem empresas que precisam demonstrar esse comprometimento e essa eficácia. E a partir daí, talvez para algumas empresas seja mais interessante contratar uma auditoria externa. Além do monitoramento e da auditoria, meus amigos, eu quero conversar com vocês sobre um outro aspecto, um outro pilar que não pode faltar no compliance, é a investigação e reporte. A partir do momento que você cria um programa de integridade, um programa de compliance, além do código de ética que eu conversei com vocês vão criar um canal de denúncias. A empresa precisa ter um canal de denúncias, o chamado hotline. É a partir desse canal de denúncias, desse hotline, que colaboradores, terceiros, stakeholders, os parceiros comerciais, os terceirizados, eles vão denunciar possíveis fraudes e possíveis irregularidades, possíveis denúncias inadequadas. Quero deixar claro aqui que o canal de denúncias ele tem que preservar o anonimato e o sigilo do denunciante, para que a partir daí essa denúncia ela comece a ser investigada para verificar se realmente há alguma conduta inadequada ou irregular ali. E só depois dessa investigação, seja ela interna ou externa, que serão avaliados os procedimentos a serem avaliados. Se realmente essa conduta existiu, vai verificar se essa conduta foi ilegal, vai verificar se essa conduta foi criminosa, podendo gerar punições e até demissões para aqueles colaboradores, caso isso seja verdade. Quero conversar com vocês também, meus amigos, de um outro tema muito interessante, um outro pilar de extrema importância do compliance, é o due diligence. O due diligence, para que serve o due diligence, meus amigos? A empresa, quando ela realizar parcerias, quando ela realizar uma fusão ou uma aquisição de uma empresa, quando ela for estabelecer contratos comerciais com alguma empresa, com algum parceiro comercial, elas vão primeiro avaliar essa empresa, elas vão investigar essa empresa, elas vão verificar o histórico dessa empresa, para verificar se essa empresa tem comprometimento com compliance, tem comprometimento com ética, tem comprometimento com o cumprimento das normas. Por quê, meus amigos? Se a empresa não praticar efetivamente o due diligence e ela fizer uma aquisição de uma empresa através de uma fusão, de uma incorporação, ou se ela fechar um contrato com um parceiro comercial, pode ser que futuramente essa empresa contratada ela possa cometer alguma ilicitude, ou essas informações
de ilicitude, que a empresa às vezes não praticou o due diligence, não fez a avaliação e a investigação, ela pode receber denúncias, ela pode aparecer na mídia. Às vezes essa empresa que a empresa está contratando, ela tem várias ações trabalhistas, ela tem às vezes ações na área criminal, através de uma lava-jato, por exemplo, ou então ela pode aparecer na TV. E a partir do momento que essa terceirizada ou essa empresa adquirida por você aparece na mídia e o seu nome está vinculado a ela, seja na mídia ou seja em um passivo trabalhista, você será responsabilizado, seja financeiramente ou através da sua imagem. Então é importante que através do due diligence você verifique a idoneidade da empresa, para que você não seja prejudicado futuramente. Tudo bem, meus amigos, eu quero continuar aqui com vocês, conversando sobre um outro tema. Além de todos esses temas que eu conversei com vocês, meus amigos, de nada adianta você fazer due diligence, gestão de riscos, canal de ética, treinamento, se você não fizer uma revisão periódica do programa de compliance. Você tem que, através dessa revisão periódica do programa, verificar se realmente o compliance ele está sendo eficaz. Se você precisa acertar e alinhar como você pode melhorar esse programa de compliance, se ele está seguindo o caminho correto e se ele precisa de alguma alteração. Porque não adianta de nada se efetivamente os seus colaboradores e seus parceiros não tiverem inseridos dentro deles a ideia do compliance. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Aguardo vocês no último vídeo. Falarei sobre compliance trabalhista. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.